Boa noite, irmãos. Se você fechou a sua Bíblia, o pastor Sérgio fez a gentileza aí de ler para mim. Vamos abrir de novo lá no livro do profeta Daniel, no capítulo 1. E nós vamos falar um pouquinho nessa noite, vamos analisar um pouquinho a vida do Daniel e dos seus amigos. E é o início, dessa história, está aí em Daniel, no capítulo 1, dos versos 1 até o verso 8, que o pastor já leu aí para nós, Uma coisa que eu tenho pensado ultimamente, tenho ficado matutando ultimamente será que nós, cristãos, não estamos lendo o Evangelho, não estamos lendo a Palavra de Deus com o espírito da nossa época, ao invés do Espírito de Deus? É algo que eu tenho pensado. Estamos tendo aí tantas transformações no nosso mundo, que me vem às vezes à mente esse pensamento, quando algumas pessoas, alguns crentes fazem algumas afirmações. E eu encontrei uma definição bastante interessante, não é de uma pessoa crente, é de um jornalista Otávio Frias Filho, e ele diz o seguinte, abre aspas: a nossa época é aquela que definiu a busca da felicidade, entendida como um aumento de ganhos individuais e prazeres pessoais, como um maior propósito da existência. Então, esse jornalista aqui, parando, pensando, analisando, ele coloca essa posição, O espírito da nossa época hoje é a busca de uma felicidade individual, um aumento de ganho individual, de prazeres pessoais. É o que a gente chama também como hedonismo. Então, tratar isso, ter isso como um propósito da nossa existência, com certeza vai contra tudo o que é ensinado na palavra de Deus, contra tudo que Jesus nos ensinou nos evangelhos. E vamos analisar então o profeta Daniel e os seus amigos, como é que eles se comportaram aí numa determinada situação. Nos versos 1 e no verso 2, você vê aí que o império babilônico, o rei Nabucodonosor, ele invade Jerusalém. Eu não vou entrar nos detalhes aí, da divisão do reino, o porquê disso daí, porque o foco da nossa mensagem é outro. Mas você vai ver que esta invasão, ela foi profetizada por Jeremias, ela foi citada lá em Isaías, no livro dos reis. Então depois você dá uma olhadinha, se você quiser aprofundar, como é que Israel chegou a essa situação. O que a gente pode dizer aí, deixar claro para você, que é Deus, mais uma vez, castigando o seu povo. A gente vê isso acontecer várias vezes, O povo ia lá, pecava, se afastava de Deus, Deus enviava alguém para disciplinar esse povo. Normalmente uma nação invadia, os escravizava. Se você ler lá no livro de Juízes, você vai ver várias vezes isso acontecendo. E aí, nesse contexto, nós vamos ver Daniel e os seus amigos, que são retirados, nessa invasão, eles são retirados do seu povo, da sua terra, e são levados cativos para a Babilônia. No verso 3 e no verso 4, nós vamos observar aí
que o rei Nabucodonosor, ele manda separar a nata de Israel, os intelectuais, as cabeças pensantes de Israel. Nabucodonosor, ele tinha uma estratégia interessante. Ao invés de ele invadir, matar todo mundo, pilhar, tocar fogo, a tática dele era outra, né? Ele conservava as pessoas, ele retirou as riquezas. Aí no texto, inclusive, é dito que o Senhor entrega na mão deles, desse rei, ele leva os tesouros para o Deus deles na Babilônia, mas ele mantém o povo. Ele separa, ele faz uma separação aí das pessoas. E Daniel e seus amigos estão entre aqueles que são considerados aí a elite de Israel, né? A nata de Israel. Se você olhar lá no verso 4, é dito assim: jovens sem nenhum defeito, boa aparência, instruídos, sábios, doutores em ciências, versados no conhecimento. Então, esses jovens, esses rapazes, eles eram a elite pensante, eram as pessoas mais instruídas de Israel. E o Nabucodonosor, que não era nada bobo, manda separar esses jovens e trazer para o seu palácio. Ele tem um propósito, ele tem um objetivo para com estes jovens. Uma outra separação, e essa não consta aí no texto, mas é algo histórico, ele tinha o hábito de pegar os jovens mais fortes, né, aqueles com bom vigor físico, e esses já eram reservados para trabalhos pesados, para os trabalhos mais difíceis. E aí existia uma outra classe que eram os pobres, né? E os pobres, para o Nabucodonosor, não valiam nada, não tinham utilidade nenhuma, né? Nabucodonosor, o rei da Babilônia, considerava desprezíveis. Eles não podem influir em nada, eles não são a cabeça pensante, não são a elite, muitos não têm vigor para o trabalho, então larga eles de lado aí, né? Esse pessoal então fica lá em Jerusalém, são esquecidos. Interessante aqui, não é só uma abertura de aspas, né? Isso é comum na história o tempo todo, né? Os poderosos sempre consideram os pobres, né, como desprezíveis, como gente que não tem valor, né? A gente vê isso já aqui, né, no rei Nabucodonosor. Interessante aqui, né, que a gente pode raciocinar, por que essa tática do Nabucodonosor? Eu tiro as cabeças pensantes, eu elimino a grande possibilidade de uma revolta, eu elimino a capacidade desse povo de se manifestar, de lutar. Porque, como pensava Nabucodonosor, os pobres não vão fazer nada. Para ele era assim: os pobres não vão pensar, não vão raciocinar, não vão protestar. Deixa para lá, insignificante. Os fortões vão lá para trabalhar, ficam trabalhando, também não tem tempo de estudar, de pensar muito. Mas estes que são a nata, a inteligência, eles podem causar problemas. Então, tira eles, vamos levá-los para cá, para a Babilônia, e vamos mudar a sua cultura, mudar o seu pensamento, vamos dar outras instruções para esses jovens, para que eles possam se aculturar aqui no reino da Babilônia. Então, para destruir um povo, não é necessário acabar com tudo, jogar uma bomba, destruir. Para acabar com um povo, acabar com uma religião, acabar com uma ideia, acabar com um conceito, basta-se apenas retirar do meio deste povo as cabeças pensantes. Quem contesta, quem questiona, esses normalmente são o problema.
Se você tem aí mais ou menos a minha idade, você deve ter ouvido falar que o Brasil passou aí por um regime que a gente chamava aí o golpe militar. Durante 21 anos, o Brasil foi governado pelos militares, o que foi conhecido aí como a ditadura dos militares. Esse golpe ocorreu em 1964. E se você estudar com calma essa história, esse período, hoje há uma farta documentação, você vai perceber que esse governo militar fez exatamente isso no golpe. Ele foi lá nas universidades, ele pegou os intelectuais do país e ele eliminou toda esta classe. Muitos foram exilados, saíram para fora do país, muitos foram torturados, apanharam, ficaram presos lá nos calabouços do DOI-CODE por vários e vários anos. É a mesma técnica que foi usada num tempo recente. Vamos tirar quem pensa, vamos tirar quem contesta, vamos tirar quem questiona. Quando eu faço isso, eu elimino a possibilidade de alguém não aceitar, alguém se manifestar contra um sistema, contra um regime. Lá no verso 5, nós vemos que estes jovens, eles têm uma proposta muito tentadora. Determinou-lhes o rei a ração diária das finas iguarias da mesa real e do vinho que ele bebia, e que assim fossem mantidos por 3 anos, ao cabo dos quais assistiriam diante do rei. O sistema aqui, no caso aqui, o sistema babilônico, está oferecendo o que é de melhor para esses jovens. Notem que eles já eram a elite de Israel. Eles já estavam acostumados com uma vida boa, provavelmente com uma vida farta. A tentação aqui para os meninos vocês vão vir para cá, só que esqueçam quem é seu Deus, esqueça seu povo, esqueça sua língua, você agora está na Babilônia. Você agora vai viver como nós vivemos aqui. Esses jovens, com certeza, teriam uma dificuldade muito grande. Imagine você, vamos tentar nos colocar no contexto. Vamos imaginar assim, fazer um delírio, Vamos supor que a Inglaterra viesse e invadisse aqui o nosso país, fizesse o mesmo aqui que o Nabucodonosor fez. Separasse aqui os melhores, dissesse, esse pessoal aqui vai lá para Oxford, vai ficar lá, vai treinar, vai ser estudado, aculturado, e depois vão ficar aqui servindo no palácio. Imagina a tentação para esses jovens. Você vai recusar uma coisa tão maravilhosa dessa, tanta comidinha boa, bebidinha boa, vida boa. Mas estes jovens, eles fizeram exatamente o contrário. Qual era o objetivo aqui? Vocês vão aprender tudo da Babilônia. Esqueçam seu Deus, esqueçam sua cultura. Se o seu Deus fosse tão bom, não teriam entregado vocês na minha mão. O Deus aqui agora sou eu, Nabucodonosor. Tanto é que se você continuar lendo o livro de Daniel, mais para frente, o rei faz uma estátua dele e manda que, quando tocar a orquestra, as trombetas lá, que todo mundo vai ter que se ajoelhar e adorar a estátua desse rei. E você vai ver que, mais uma vez, no caso ali o texto não fala de Daniel, mas de seus amigos, eles se recusam. Aí depois você dá uma lida que o foco aqui não é exatamente esse, mas você vai ver lá, tem uma historinha bacana, eles são jogados lá na fornalha, etc. Não vou contar o final da história para você ler a Bíblia, tá? Então,
eles são tentados numa nova cultura, numa nova nação. Olha, esqueça isso aí, né? Já foi, agora você está na Babilônia, você vai viver aqui como nós vivemos. Mas o interessante é o que é dito lá no verso 8. Lá no verso 8, a primeira parte do verso, está dito o seguinte: resolveu Daniel firmemente não contaminar-se. E aí segue o versículo. Daniel toma uma decisão. E eu coloquei, né, como título aqui dessa mensagem: você tem uma escolha. Todos nós temos uma escolha. Nós estamos capacitados a tomar uma decisão, a fazer uma escolha. O sistema, ele quer lhe oferecer as melhores coisas. Nós estamos num mundo hoje bastante difícil de viver, principalmente para os cristãos. Não está fácil, né? Você vê aí a cada dia novas filosofias de vida, colocando para nós coisas que sempre foram consideradas incorretas, erradas, de acordo com a palavra de Deus, sendo praticadas livremente, sendo incentivadas. E muitas dessas coisas são coisas boas, não são coisas ruins, né? O sistema está lhe oferecendo coisas boas, coisas maravilhosas, mas temos que ter atenção, temos que ficar cuidadosos. Podem não ser coisas que estão de acordo com essa palavra, podem não ser coisas que agradam a Deus. Nós lemos, você só anota, depois você dá uma olhada no texto, né? Colossenses 2:8, está dito o seguinte: cuidado, que ninguém vos venha a enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. A gente aqui tem um alerta. Olha, o sistema está te oferecendo alguma coisa que é para te afastar da palavra de Deus. E aqui a gente tem um alerta: cuidado para você não se enredar com filosofias vãs, com as coisas sutis, porque é assim que elas chegam, né? As coisas, elas não aparecem de repente. O mundo não muda de um dia para o outro. A gente não acorda de um jeito, até parece às vezes que é, né? Mas o mundo não acorda de uma maneira diferente do dia seguinte. É uma coisa, né, paulatina, né? Começa, vai, né? Começa na imprensa, coloca nos livros, nos filmes do cinema, nas novelas, né? Vai, como diz o mineiro, né? Vai comendo pelas beiradas, né? E aí, de repente, lá estamos nós envolvidos nesse sistema, num sistema do mundo, fazendo o que o mundo faz, ou concordando com o que esse mundo faz. Então a gente tem um aviso aqui, né? Cuidado com as filosofias vãs, com essas sutilezas, porque elas são tradição de homens, não é de Deus, conforme os rudimentos desse mundo, não segundo Cristo. Então você tem um poder de decisão, assim como este jovem, que, repito, não deve ter sido fácil, era uma ordem do rei. O rei estava determinando o que eles deveriam fazer. Com muita sabedoria, Daniel chama o administrador, pede para que eles não se contaminem com esta comida. Ele diz: mas aí eu vou ficar complicado lá com o rei. O rei está querendo que vocês comam do bom e do melhor, vão ser instruídos. Faz um teste com a gente. Deixa a gente fazer dessa maneira uns 10 dias, ver como a gente fica. Se der tudo certo, você continua, se não, para. E é exatamente o que faz, né? E dá tudo certo. Eles são
testados ao final de 10 dias, e eles estão mais sábios, mais robustos, mais inteligentes. Tanto é que, se você for ler lá o livro de Daniel, ao cabo de 3 anos, eles são considerados, Daniel e seus amigos, os homens mais sábios do reino. E Daniel ainda ganha um prêmio extra, que ele fica versado na interpretação de sonhos e de visões. Depois você dá uma lidinha lá. Então você tem que tomar uma decisão, você tem que ter um posicionamento. Tem muito crente hoje que ele quer ficar com um pé num lado, um pé no outro, né? Esse pé aqui eu estou com Deus, nesse aqui eu estou com o mundo. Eu vou pendendo para onde me agrada mais, né? Já que a filosofia da nossa época é prazer pessoal, eu vou fazer o que me dá mais prazer, eu vou fazer o que é melhor para mim. Mas você tem a escolha, você pode tomar uma decisão. 1 João, anota aí também para você dar uma lida depois, 1 João 2,15, a gente tem um outro alerta, a gente tem um outro aviso: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. E o 16, porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Então você tem que fazer uma escolha, você tem que se posicionar. Os meninos lá, Daniel e seus amigos, eles estavam na Babilônia, mas a Babilônia não estava neles. Eles tiraram de perto do sacerdote, do culto, da sua terra, mas não tiraram o seu Deus do coração. Eles foram para a Babilônia, mas levaram Deus com eles, né? Que estamos tratando aqui de Daniel e seus amigos. Eles estavam na Babilônia, mas eles falaram: a Babilônia não vai entrar em nós. Nós estamos no mundo, mas cabe a nós permitir ou não que o mundo esteja em nós, que as filosofias, vãs filosofias desse mundo estejam dentro de nós. Nós estamos no mundo, quando recebemos a Cristo, né, já falei isso, a gente não é tirado, né? A gente não é salvo só para ir para o céu. Tem um monte de gente que pensa isso, né? Está salvo, vou para o céu, estou garantido, beleza, né? Não é isso. É para você testemunhar com a sua vida. É para você ser um discípulo de Jesus Cristo. Uma outra coisa interessante aí no verso 7, o chefe ali dos eunucos, ele quer trocar o nome deles. Ele troca o nome. Uma maneira de você perder a sua identidade é exatamente fazer isso aí, né? Trocar o seu nome. Imagine se houver a troca de um nome aqui de algum irmão, como é que vai identificar, né? É a identidade, né? O irmão fulano, o irmão cicrano, através do nome a gente consegue identificar quem são as pessoas. Então, uma das táticas aqui, esqueça até a sua identidade, acabou, você agora aqui está na Babilônia, esquece tudo. Esqueça quem vocês são. E é tão triste, porque quantas pessoas se esquecem tão fácil de quem são. Quantas pessoas hoje estão esquecendo de quem são. Eu tenho ouvido aí um lamento ultimamente, né, de alguns pais crentes. Poxa, meu filho não quer saber mais de vir à igreja, minha filha não quer saber mais de vir à igreja, o que eu faço? Então é impressionante como muitos estão esquecendo a sua identidade, estão esquecendo do seu Deus, estão esquecendo do que aprenderam nessa palavra. Entrou na universidade, vai aprender as filosofias, que esse negócio de criação, que coisa mais ridícula, acreditar que pegou um pozinho, soprou,
que absurdo, você é ignorante ou é crente? A gente fala muito isso, né? Esquece isso aí, está por fora, é outra coisa. Isso, faça isso, não faça. Não, não tem nada disso. É tudo liberado, tá? Faça o que sua consciência permitir. Faça o que lhe deixa feliz. É isso que importa, é isso que é importante. Mas Daniel e seus amigos têm um propósito. Nós não vamos nos contaminar. E a tentação era grande. Não era uma tentação aí pequena, né? É triste, então, quando alguém esquece essa sua identidade de cristão, esquece essa sua identidade de filho de Deus, quando vai para uma universidade, quando troca de país, quando troca de emprego, esquece para se adaptar ao meio, esquece para ser bem recebido no meio, né? Para estar inserido naquele meio. Então se adapta àquele sistema, se conforma com aquele sistema. Então, apesar de tudo, Daniel faz um firme propósito. Outra coisa que a gente pode observar aqui, não foram só Daniel e seus amigos que foram levados, não eram os únicos da elite de Israel naquele momento. Provavelmente haviam outros, mas a Bíblia destaca estes jovens. Provavelmente todos os outros não se importaram em se contaminar com o sistema da Babilônia. Chegaram lá tranquilo, opa, está tudo bom, é para comer, é para beber aqui, sem problema, ótimo. O que eu quero dizer com isso é o seguinte, estes rapazes, eles não foram influenciados nem pelo sistema, nem pelas várias pessoas, pela multidão que estava aceitando o sistema. Não justifique o seu procedimento incorreto, culpando o meio em que você vive. Nós temos o hábito de fazer isso, né? Transferir responsabilidades. Às vezes eu escuto, eu fiquei desse jeito por causa de como eu fui criado. Lá onde eu trabalho é desse jeito, então eu tenho que me adaptar. Lá onde eu estudo é desta maneira, então eu tenho que me adaptar a isso. Todo mundo está fazendo, todo mundo faz, qual é o problema? Qual é o problema? Todo mundo está fazendo. Não justifique o seu distanciamento da palavra de Deus, alegando que é o meio. Eu sou um fruto do meio. Aliás, isso é uma filosofia, uma vã filosofia, né? Você tem poder de decisão. Não é porque todo mundo está fazendo que você precisa fazer. Não é porque o mundo está tendo um comportamento, pessoas que você conhece, que são crentes, está tendo um determinado tipo de comportamento, que justifique que você se adapte a esse sistema. Você pode dizer como Daniel, eu escolho não me contaminar. E quer saber? Na maioria das vezes, a multidão está totalmente enganada. É triste quando alguém justifica usando essa desculpa, porque na própria Bíblia nós temos um monte de exemplos onde a multidão, onde a maioria fez algo e deu errado. Poderíamos ficar aqui até meia-noite falando sobre isso, mas vamos ver só alguns, só para você comparar. A historinha lá do bezerro de ouro. Conhece? O Moisés vai lá para o monte, demora muito, o pessoal fica meio agitado, né? Chega lá para Arão, a gente quer um bezerro de ouro para adorar, e não está dando certo. Arão não queria, mas a multidão queria. Estavam certos? Sei, você conhece, sabe até o que aconteceu por causa disso, né? Então, a multidão, a maioria, estava errada. O caso de Josué, quando chega lá na terra de Canaã, vai lá para espiar a terra,
volta lá e diz, beleza, a terra é ótima, vamos entrar, fruta da boa, vai ter de tudo. Mas tem os que falam, não, peraí, lá tem uns homão enorme, nós vamos chegar lá, vamos apanhar. A multidão tomou a decisão certa? Errada, mais uma vez. Qual foi o resultado? 40 anos vagando, quando eles podiam ter chegado em 7 ou 10 dias numa terra e ter desfrutado de todos os prazeres que Deus já havia prometido. Vocês vão entrar, acabou. Mas, uma vez a multidão, não, peraí, não dá. Jesus e Barrabás. Leva lá, vocês vão escolher aqui, Jesus ou esse assassino cruel? Quem que a multidão escolheu? Escolheu Barrabás. Estava certo? Então, cuidado com essa história, com essa desculpa. Todo mundo está fazendo, deve estar certo. Poderia ficar aqui dando exemplos para você aqui até, né? Eu fui síndico de um prédio uma vez, me arrependo até hoje amargamente, mas fui síndico, e quando eu cheguei lá, eu descobri um monte de coisa errada. E todas essas coisas erradas, elas foram aprovadas numa assembleia, pela maioria. A maioria aprovou. Né? Quando eu questionei, Edson, isso aqui foi aprovado na assembleia, está aqui na ata. Fizeram besteira. O condomínio quase foi à falência. Né? Cobrança de tudo quanto é lado, títulos protestados. A maioria decidiu. A maioria deve estar certa. Então, cuidado com isso. Né? Cuidado, esses jovens não seguiram a maioria. Aliás, eles foram do contra, né? Eles foram do contra, não seguiram a maioria. E é interessante assim que quem não é a favor da maioria é o chato, é o do contra, é o que quer causar encrenca, é o que quer causar confusão. Né? E quem não é fiel a Deus detesta quem é fiel. Pode reparar. O crente que não é fiel detesta o crente que é fiel. Incomoda. Então a gente tem que tomar bastante cuidado com isso. Né? Em seguir a multidão. A gente tem visto muito isso. Eu tenho visto muito isso. Todo mundo faz, deve estar certo. Está tudo em ordem. O segredo aí, né, a brincadeira aí, né, o que a palavra de Deus nos ensina não é a busca da minha felicidade, é a busca da felicidade do outro, não é a busca da minha felicidade. Em Coríntios, né, 1 Coríntios 8, lá no finalzinho, nesse texto aqui, o Paulo vem falando daquela história de escandalizar, não escandalizar, comer a carne sacrificada a ídolo, não comer a carne sacrificada a ídolo. E lá no final, ele fala, o saber ensoberbece. Tem uma versão que fala, o conhecimento incha, mas o amor edifica. Se alguém julga saber alguma coisa, com efeito, não aprendeu ainda como convém saber. Acho que é bem claro aqui, né? Paulo está falando aqui que o conhecimento, a sabedoria, ele incha, ele causa orgulho, mas o amor edifica. O amor é o importante. Se alguém julga que é sábio em algo, em alguma coisa, ainda não aprendeu o que deve saber. Esse texto de Paulo, eu falei em algumas outras mensagens, depois você dá uma lidinha nesse texto aí do capítulo 8, de Coríntios, de 1 Coríntios, ele sempre foi um texto bastante emblemático para a minha vida. Paulo está falando aqui das coisas que eram sacrificadas a ídolos, estava uma confusão lá, pode comer essa carne, não pode, não pode porque ela foi sacrificada, e o Paulo
fala, pessoal, isso não tem nada a ver, o ídolo para a gente não é nada, pode comer, não tem problema nenhum. Mas, né, o Paulo sempre tem o mais, né? Mas lá no finalzinho do texto, ele fala, mas, espera um pouquinho, vai escandalizar alguém eu comer? Aquele que é mais fraco vai tropeçar por causa disso? Vai. Então eu não vou fazer mais. Claro que ele usa ali a carne, mas eu já mencionei uma outra vez, poderia ser qualquer coisa. Poderia ser qualquer coisa. É impressionante, eu fico triste quando a gente está questionando alguma coisa e alguém fala assim, irmão, isso é questão de gosto. Paulo gostava de carne, pelo jeito. Mas ele falou, não vou comer. Por quê? Vai escandalizar? Não vou comer. Então é algo que a gente tem que ter o maior cuidado. Questão de gosto. Por que você faz isso? Eu gosto. Hedonismo. É a minha felicidade. Você, para mim, é problema seu. Você não gosta? Problema seu, eu gosto. Mas o que essa palavra ensina, que não é esse o propósito do cristão. Não é esse. O propósito é viver uma vida como discípulos de Jesus para dar um bom exemplo. Se a gente for considerar que é uma questão de gosto fazer ou não fazer, então eu devo concluir que o Paulo gostava de toda vez que viajasse de navio naufragar. Que o Paulo gostava de ser apedrejado, que ele gostava de ser preso. Jesus estava doidinho para morrer na cruz, não via a hora de morrer na cruz. Mas a gente vê que no momento da oração, ele transpira sangue e fala o quê? Pai, afasta de mim esse cálice, mas seja feita a sua vontade. Ele não estava aqui para fazer o gosto dele, ele estava aqui para fazer a vontade do seu Pai. Esse é o objetivo do cristão, fazer a vontade de Deus. Não fazer o que gosta e nem se preocupar se está escandalizando ou se alguém vai tropeçar por causa do comportamento. Eu tenho um tio, já falei isso também, eu gosto muito de ir na casa dele, a gente gosta, é um dos tios que eu mais vou conversar com ele, e ele tem lá uma religião que eles acreditam na obra. Muito triste, né? Ele acredita que se eu tiver, por exemplo, um lugar ali de bermuda, camiseta e chinelo, e eu morrer, o Deus vier, eu vou para o inferno. Né? Se você está com o rosto todo pintado e com o cabelo frisado, e Jesus voltar, ou você morrer, você vai para o inferno. Ele acredita na obra, né? Não acredita na graça. Mas é o que ele acredita, e cada vez que eu ia na casa dele era uma confusão, nem ouvia, ele me ouvia, eu tentando explicar para ele, esclarecer, e um dia, um calor, imagina um dia que está calor, né? E eu coloquei uma calça comprida, sapato, camiseta, minha esposa olhou para mim, onde você vai? Vou lá no meu tio, está um calor danado, vai de bermuda, camiseta. Se eu for de bermuda e camiseta, eu vou escandalizar meu tio. Mas não tem nada a ver, a gente já não sabe, já não aprendeu, já não olhou em Efésios, Romanos, que é pela graça. Eu sei, eu tenho sabedoria, mas ele não, ele é mais fraco. A minha inteligência, a minha sabedoria só vai ferir ele. O meu amor é que vai ajudar a salvá-lo, não a minha inteligência. A minha propensa espiritualidade. O resultado disso, irmãos, é que hoje ele já me ouve. Hoje eu já consigo falar para ele. Hoje eu já consigo ler Efésios para ele. Para esclarecer, tio, é a graça. Não é nada que você faça, porque você é um pecador. Nesse momento você está pecando no seu pensamento. Percebe? Eu poderia dizer, não tem nada a ver, está por fora, é um crentinho fraco, nem sabe a Bíblia, não conhece a palavra de Deus. Qual é o problema?
Mas, se eu sabia que ia escandalizá-lo, para que fazer? Para quê? Né? Chegar lá para ele abrir lá com a minha sabedoria, está vendo? Não tem nada a ver. Provavelmente hoje acho que ele não ia nem me receber na casa dele. Que eu ouvi dizer que um filho dele foi lá de bermuda, ele mandou voltar. Né? Percebe, irmãos? É o que o Paulo está dizendo. Por que a gente não faz? Por que a gente não faz? Quantas e quantas pessoas não estão se perdendo? Porque pregação não é pela boca, é pela vida. O nosso exemplo, a nossa vida, fala muito mais. Eu podia ter ido lá e ter lido textos e textos para ele. Melhor eu ter ido lá como eu fui. Ele observou a minha vida, o meu comportamento e começou a me dar espaço. O mundo, ele está olhando não o que você fala, ele olha o que você faz. Ele olha a sua vida. O exemplo de Jesus é mais pela maneira como ele agia, como ele se comportava. Claro que ele fazia pregações maravilhosas, falava coisas maravilhosas, mas ele tinha um exemplo de vida. Se você Paulo, a mesma coisa. Não era só falar. Aliás, o próprio Paulo diz que ele tinha medo de ser reprovado naquilo que ele mesmo ensinava. Eu já li, eu não sei falar onde está, que eu já esqueci, minha cabeça está igual do pastor Marvin lá. E olha que eu sou mais novo. Mas eu já li, está lá o Paulo falando, que ele tinha medo de ser reprovado naquilo que ele mesmo estava ensinando. Então, era um testemunho de vida. Então, cuidado, irmãos. Vamos seguir o exemplo aqui dos meninos, de Daniel, dos seus amigos. Vamos fazer uma escolha. Não é porque o mundo faz que está certo. Não é porque alguém faz porque está certo. Você vai ser criticado. Você, às vezes, vai ser deixado de lado. Vai. Como eu disse, quando a gente é contra a multidão, a gente é que é o chato. Nós é que somos os inconvenientes. Então, irmãos, não conseguiram tirar Deus de Daniel, nem dos seus amigos. Eles estavam lá na Babilônia, ficaram lá, aprenderam sobre a Babilônia, porque eles ficaram lá esses 3 anos, só que eles tomaram uma decisão: eu não vou me contaminar. Então nós temos escolha. Eles estavam longe dos profetas, estavam longe do sacerdote, longe da sua cultura, longe da sua família. Poderia ser até mais fácil, vou esquecer de tudo. Mas eles não esqueceram. Eles foram para a Babilônia e eles levaram Deus com eles. Eu estou na Babilônia, mas aqui não é o meu lugar. E se você ver aí a história de Daniel, você vai ver aí 3 momentos muito marcantes que tiveram a participação desses jovens. A fornalha, a cova dos leões, a escritura na parede. É um livro muito bonito de se ler, de conhecer a história, de como Deus agiu, de como Deus mostrou para a Babilônia, usando estes rapazes. Deus mostrou para a Babilônia: eu sou Deus, Nabucodonosor. Quem manda sou eu, não é você que é o Deus. Aqueles jovens não se ajoelharam para a Babilônia, permaneceram firmes, e Deus deu o livramento na fornalha, na cova dos leões. E devido a isso, a Babilônia conheceu o verdadeiro Deus de Israel. Aliás, Deus conseguiu 2 por 1, Além de castigar o povo, ainda mostrou para outro povo quem era ele, quem era o Deus de Israel. Irmãos, eu tenho certeza, eu não tenho dúvida que tem muita gente neste mundo querendo saber quem é o nosso Deus. E se você tiver um comportamento como um discípulo de Jesus, esse mundo vai saber quem é o seu Deus. Depende de você.
Depende de você tomar uma posição. Provavelmente você vai ser excluído em algumas rodinhas de amigo. Talvez você vai ser o excluído na faculdade. Vai ser o excluído no seu emprego. Talvez o excluído na sua própria igreja. Mas você tem esse poder de decisão. Eu escolho não me contaminar. Eu vou servir o verdadeiro Deus. Então não use a desculpa, né, que todo mundo faz, é porque eu gosto. Nada disso, irmãos, está condizente com a palavra do nosso Deus, com o exemplo de Jesus, com o exemplo dos apóstolos. A brincadeira aqui, a regra do jogo é: negue-se a si mesmo. Tenho que negar a mim mesmo e me preocupar com o meu semelhante. Preocupar com o meu irmão que está do lado. O que eu estou fazendo? Meu comportamento está escandalizando? O meu comportamento está deixando esse irmãozinho mais fraco? E aí tomar uma decisão, como Daniel e seus amigos fizeram. Eu não vou me contaminar, eu vou servir ao Senhor. Vamos orar?